nono ano, vamos corrigir? Conseguiram fazer depois da explicação que a prof deu? Então tá bom, vamos ver o que vocês acertaram aí, tá bom? Número 44 diz assim: observe as frases. As medidas das redes sociais são insuficientes. Olha o verbo ser ali. Olha o insuficiente, tá? Que é um adjetivo, que é o tal do predicativo. Frase 2. A reportagem considera as medidas insuficientes. Opa! Sempre, em primeiro lugar, procurar o verbo, tá? Procurando o verbo, separa na oração sujeito de predicado, tá? Fica mais fácil para você se encontrar, tá bom? Com relação a essas duas orações, nós temos as seguintes questões. A. Classifique o predicado da frase 1, ou seja, da oração 1, porque ela tem um verbo, tá? Qual é o predicado dessa oração? As medidas das redes sociais são insuficientes. Se eu tenho um verbo de ligação, é óbvio que eu vou chamar de quê? Predicado nominal, tá bom? Então classifica lá, predicado nominal. Nominal por quê? Porque o núcleo é um predicativo, o núcleo é o adjetivo insuficientes e eu tenho um verbo de ligação, né? Qual é o verbo de ligação? São, ok? Na letra B, qual é a função sintática, quer dizer, de sentido, de insuficientes na frase 1? Ué, acabamos de falar. Ele é o que, pessoal? Um predicativo. Um predicativo, tá? E nesse caso, quando eu digo as medidas das redes sociais são insuficientes, eu digo que ele é um predicativo de quem? Predicativo do sujeito, porque as medidas é o sujeito, insuficientes, o predicativo desse sujeito, tá bom? Na outra, na questão C, diz assim, na frase 2, que diz: a reportagem considera as medidas insuficientes. Insuficientes, nesse caso, dessa oração 2, ela qualifica quem? O sujeito ou o objeto da oração? O objeto direto nesse caso. A reportagem considera as medidas insuficientes. Quem são insuficientes? É a reportagem? Não, são as medidas. As medidas, ela é o quê? Objeto direto. Então, por isso que é a segunda opção. Se refere, ou seja, qualifica o objeto direto da oração, tá bom? Então, agora nós vamos lá para página 16, tá? Que segue falando sobre os tipos de predicado, tá bom? Tem um pequeno texto para vocês lerem, né? Um trecho de entrevista, tá? E ele diz assim, né? Pergunta feita, a revista Trip que fez essas questões. O que seus pais fazem? Aí o Whindersson responde, eles eram representantes comerciais, agora não trabalham mais. A revista pergunta, às vezes você acorda e pensa que está vivendo uma vida que não é sua. Que você está num conto de fadas? É isso mesmo? Aí o Whindersson, né, responde, não, eu acho tudo muito real. Até porque sou eu que faço tudo e isso acaba com o meu físico. Eu morro de cansaço, de sono, disso, de aquilo. Então, eu acho que é bem real essa minha vida para mim. Com base nesse
fragmento de entrevista, nós vamos para 45, que diz o seguinte: classifique os seguintes predicados. Primeira oração: A. Eles eram representantes comerciais. Gente, qual é o sujeito? Isso, eles, tá bom? O que está sublinhado ali? Eram representantes comerciais. Gente, se tem um verbo de ligação, tá? E tem depois o predicativo, tá? É o quê? Como que eu classifico? Predicado nominal. Por causa da existência desse verbo de ligação. Eram, verbo ser no pretérito, ok? B. Agora não trabalham mais. Também é um predicado, tá? Vamos analisar esse predicado? Trabalham, né? Quem não trabalham mais agora? Eles não trabalham mais, os pais, certo? Esse trabalham é um verbo de ligação? Não, é um verbo significativo. Tem algum predicativo ali? Não, só o trabalham. Então, esse predicado é um predicado, isso, verbal, tá? Porque só tem um verbo de ação e não tem um predicativo ali, tá bom? Seguindo, na 46. E quanto à oração a seguir, vamos refletir um pouco? Eu acho tudo real. Qual é o predicado da oração em destaque? Bom, tira o sujeito, o eu, certo? Qual é o predicado então? Acho, né, que é uma sequência da oração, então as pinhas, acho tudo real. Acho tudo real é o predicado. Como se classifica o verbo da oração? É um verbo de ligação ou é um verbo significativo? Vamos relembrar? Ser e estar são os dois principais verbos de ligação, tá? Ser, estar, haver, permanecer, ficar, achar. Não, nesse caso eu acho tudo real, esse verbo é um verbo significativo. Verbo significativo, ok? Na letra C, qual é a função sintática? Sempre que fala em sintática de sentido, tá? Da palavra tudo. Na oração, em destaque, ali em cima onde dizia, eu acho tudo real. Essa palavra tudo se refere a quê, pessoal? Isso, funciona como um complemento do objeto direto, tá bom? Então coloca lá, é um complemento verbal. Complemento verbal, ok? Na letra D, a palavra real refere-se a qual termo da oração? Ao sujeito ou ao predicado? Quando diz real, tudo, tudo está no predicado, não é? Tá? Então, a que ela se refere, esse real? Isso, refere-se à palavra tudo, tá? Que faz parte do quê? Do predicado, tá? No caso, pessoal, né, que é o objeto direto da oração, tá bom? Na letra E,
Nesse caso em que não há verbo de ligação, mas a oração apresenta uma qualidade, que é o real, né? Ou um estado do objeto direto, o predicado é... Então, relembrando dessa oração, eu acho tudo real. Real é o predicativo, lembra disso? Tá? Nós vamos considerar que é um predicado nominal? Tem um verbo de ligação no eu acho isso tudo real? Não, né? Será que é um predicado verbo nominal? Tem um verbo de ação? Sim, qual é? Acho. Tem um predicativo? Sim, o adjetivo real, verdadeiro. Tá? Então, por isso que vai ser predicado verbo nominal. Tá? Predicado só verbal? Não, não é só verbal, porque nós temos dois, o verbo de ação, o verbo significativo ou nocional e um adjetivo. Tudo bem até aí? Então vamos lá, vamos para 47. Nessa 47 diz o seguinte: para reforçar o entendimento do predicado verbo nominal, leia algumas frases relacionadas à primeira reportagem e faça o que se pede. Aí temos lá a oração 1. Vocês acompanham pelo livro didático, tá bom? Na oração 1 diz: a internet é uma fábrica de mentiras. Procura um verbo, separa sujeito e predicado, que isso já vai te ajudar um monte, tá bom? Classifique o predicado da oração. Em primeiro lugar, qual é o predicado? Isso, é uma fábrica de mentiras. Esse é o predicado. Gente, o que o representa nesse caso? Um verbo de ligação, do verbo ser. Por isso, então, que esse predicado é classificado. Como que é classificado esse predicado? Predicado nominal. Predicado nominal, ok? Qual é a função sintática de uma fábrica de mentiras? Isso é um predicativo do sujeito. Prof, eu posso colocar só predicativo? Pode, não tem problema, tá? Quando diz uma fábrica de mentiras, é um predicativo atribuído à internet, tá? 2. A reportagem, frase 2, tá? A reportagem aborda o tema das fake news. Separa aí sujeito de predicado. Sujeito, a reportagem, ok? Aborda o tema das fake news, predicado. Classifique o predicado da oração. Vamos lá? Aborda o tema das fake news. Aborda é o verbo, tá? E não tem logo depois nenhum predicativo. Por isso que nessa A nós vamos ter então o quê? Um predicado verbal. Predicado verbal. Como se classifica o verbo dessa oração quanto à transitividade? Lembra? Verbo intransitivo, transitivo direto, indireto, direto, indireto. Nós vimos isso inúmeras vezes, tá? Então você analisa, você precisa olhar o que é o que vem depois. Aborda é o verbo analisado, o tema fake news. Gente, tem complemento? Tem complemento. Então, eu já sei que é um verbo transitivo. Só me resta saber se ele é direto, indireto ou direto e indireto ao mesmo tempo. Lembra disso? Então, eu olho lá. O que vem depois? O tema.
O é um artigo, não é preposição, certo? Por isso que é um verbo transitivo direto. Prof, mas não poderia ser verbo transitivo direto e indireto? Vamos ver. Fake news vem diretamente também. Então, não existe a classificação verbo transitivo direto, direto. Verbo transitivo direto. Tudo bem até aí? Vamos lá. Letra C. Qual é a função sintática, a função de sentido de o tema fake news? Ué, se o verbo é transitivo direto, o complemento vai ser o quê? Isso, um objeto direto. Objeto direto, tá bom? Analisando a oração 3, que diz assim: a reportagem considera a internet uma fábrica de mentiras. Separe o sujeito do predicado. É a primeira coisa. Separou? Então ficou a reportagem como sujeito e o considera a internet uma fábrica de mentiras como predicado. Qual é o verbo nesse caso, pessoal? Achou? Circulou? Então vamos lá. Pergunta então. A. Considerar, nesse caso, é um verbo de ligação ou um verbo significativo? Isso, muito bem, um verbo significativo, um verbo nocional, tá? Quanto à regência, que quer dizer transitividade, tá, pessoal? Quanto à regência, esse verbo é, bom, vou ter que analisar o que vem depois. Considera a internet uma fábrica de mentiras. Ué, logo depois vem o quê? A internet, uma fábrica. Temos novamente um exemplo de quê? Verbo transitivo direto. Ok? C. Identifique qual é o complemento de considerar. Achou lá em cima? Volta na oração, olha, né? Considera o quê? A internet. Essa internet é um objeto direto ou indireto? Ué, se nós falamos agora há pouco que era verbo transitivo direto, é óbvio que vai ser um objeto direto. Tá bom? Por que é objeto direto? Porque não tem preposição entre o verbo e o objeto, que é a internet. Tá bom? Na letra D, a expressão uma fábrica de mentiras refere-se ao quê? O que é uma fábrica de mentiras na oração? A reportagem considera a internet uma fábrica de mentiras. Gente, quem que é uma fábrica de mentiras? A reportagem, que é o sujeito? Não, né? É aquilo que está no predicado. Então, refere-se ao sujeito? Negativo. Refere-se ao quê? Ao complemento verbal, que é o objeto direto, a internet. Está bem? Para concluir essa parte, a letra E. Como se classifica o predicado da oração 3? Esse, né, que vocês separaram, considera a internet uma fábrica de mentiras. E por que, pessoal, que é isso? Opa, nós vamos fazer a análise. Considera é um verbo nocional, um verbo de ação. Então, parece que é predicado verbal. Opa, só que eu olho o que vem depois. Uma fábrica de mentiras. Isso, pessoal, é uma locução adjetiva que se refere à internet. Sendo uma locução adjetiva, ela soa como adjetivo, tá bom? Por isso que é predicado verbo nominal.
predicado, verbo nominal, porque tem um verbo de ação, tá? E tem também um predicativo, que nesse caso é uma locução adjetiva, tá? Para fixar melhor esse assunto, daí vocês vão lá para o livro de atividades de vocês, tá? Isso é tarefa, tá, pessoal? Livro de atividades e vão fazer o exercício da página 7 e 8, tá? Página 7 e 8, que também é sobre essa parte do predicado, os tipos de predicado. Faz a 7 a 8, qualquer dúvida, procura a prof e na próxima aula nós corrigimos daí, tirando as dúvidas, tá bom? Grande beijo para vocês, até mais!